Olá, pessoal, tudo bem? Oi, estou aqui começando agora a maratona de gestação em bebê, gestante bebê pela FNH em parceria com o Portal AME. Meu nome é Camila, sou pediatra, faço parte da equipe AME, que é uma equipe de aconselhamento materno-infantil. Fui convidada através de uma parceria que a FNH tem com a AME, que é um grupo de profissionais que faz serviços diversos, multiprofissional, dentro da área de aconselhamento materno-infantil. A gente tem hoje o portal AME, tá? Que é um site onde a gente encontra todos os profissionais e os serviços que a gente disponibiliza. E hoje, essa parceria com a FNH, a gente vai começar uma live com a nossa fisioterapeuta Grazi, que é uma colaboradora. E a gente vai estar transmitindo hoje o tema de fisioterapia obstétrica, né? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse serviço. E aí, já aparece a doutora Grazi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, dessa área tão interessante, muita gente tem para aprender, né, sobre fisioterapia obstétrica, na área de pré-parto, intraparto, pós-parto, não é mesmo? Eu acho que você pode se Sim, apresentar, Grazi, certo. falar um pouquinho sobre você, seu serviço. Tá. Eu sou Graziele, sou fisioterapeuta já tem 17 anos que eu estou na área. Já trabalhei em diversos setores, neuro, respiratória, ortopedia, pilates. E de 3 anos para cá eu me encontrei na obstetrícia. Então eu gestei, meu filho tem 3 anos de idade, vai fazer 3 anos e 2 meses. E eu percebi como essa área era carente de informação, de fisioterapeutas especializados. Então, eu comecei a fazer cursos, comecei a me especializar e acabei me apaixonando pela obstetrícia, até que fiz uma especialização, a primeira especialização em obstetrícia no Brasil, que foi na USP. Terminei em março. E estou aí atendendo as gestantes, ajudando, fortalecendo elas em todas as dúvidas e todos os anseios, nos medos e na preparação para o parto, que necessariamente não precisa ser um parto vaginal, né? Um parto normal, porque pode acontecer de ser uma cesárea também. Então a mulher precisa estar preparada para o plano A e para o plano B. Sim, com certeza. E Grazi, você sabe que eu sou pediatra, né? E assim, eu trabalho todos os dias com sala de parto, também dentro da puericultura, com as mães já com seus bebezinhos, e elas realmente precisam muito dessas informações. A gente percebe que muitos chegam durante o momento da gestação com dúvidas e acaba que deixa de optar pelo melhor caminho por falta de conhecimento e por muito medo também que vem pela frente. E, gente, eu vou só dar uma pausinha aqui para falar que o pessoal que também é da área da saúde ou acadêmicos que precisam de. A gente vai dar certificado, tá? Valendo horas. Então, quem quiser receber o certificado da maratona vai começar hoje. Vai valer aí por 2 semanas, de segunda a sexta, essa semana e a semana que vem, com temas diversos. Então, o pessoal que são acadêmicos, que querem certificados para valer horas, a gente vai conseguir até um pouco mais de 20 horas. Vocês entram pelo portal AME, portalame.com.br, vocês conseguem essa horas por lá, tá bom? Mas lembrando que a live também é para a família, para as mães aí que estão aguardando seus bebês, a chegada dos bebês, tá? E aí, Grazi, enquanto o pessoal não manda seus questionamentos, né? Eu vou começar, para a gente começar a falar um pouquinho o que é mais comum a respeito da fisioterapia pélvica. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o que você tem para passar de interessante para a gente. Então, a fisioterapia obstétrica, ela não é só para preparação para o parto propriamente dito. Eu sempre falo para as pacientes quando elas vêm fazer a avaliação, é a preparação do corpo para o parto, porque o corpo ele passa por diversas transformações, tem as ações, né, a ação dos hormônios,
Então a mulher ela começa a ter algumas dores, alguns incômodos e às vezes elas procuram a fisioterapia já no final, praticamente, da gestação. Sendo que no começo, às vezes elas têm dor na lombar, que é muito comum, porque a barriga ela vai projetando e a coluna ela não suporta, ela não aguenta. Então eu até trouxe aqui uma pelve, né? Então aqui tem a barriga na frente e o osso aqui, ele vai se mexendo. Então, se você não tem uma boa movimentação, uma boa estrutura, se você não tem uma boa mobilidade, você vai ter dor. Vai ter dor no quadril, vai ter dor na região púbica, vai ter dor em toda a região do quadril que está tendo essa transformação e está tendo esse peso da barriga. E o assoalho pélvico, que é aqui embaixo, por onde vai passar o bebê, ele também está sofrendo essas consequências. Então, se a mulher ela tem uma incontinência urinária antes de gestar, provavelmente ela vai perder mais urina quando ela tiver com a barriga já num tamanho razoável, porque vai fazer uma pressão maior em cima do assoalho pélvico. Se ela tem dor na relação sexual, a dor vai aumentar pela ação hormonal e pelo peso também da barriga. Então, a gente quer tirar um pouco isso das gestantes, de procurar a fisioterapia pélvica só quando está próximo das 36, 37 semanas. Então, o quanto antes ela procurar, mais rápido a gente vai conseguir sanar esses incômodos, essas dores. Na verdade, conforme as semanas gestacionais vão passando, os incômodos eles podem aumentar ou não. E se a gestante começar a fazer a fisioterapia, a maioria das gestantes que eu já atendi, elas cessam os problemas, não pioram, ou mantêm ou melhoram. Então, a fisioterapia para a mobilidade do corpo é o melhor momento na hora que, a partir da 12ª semana, os médicos já indicam a fisioterapia. E como é que é assim, é feita essas fisioterapias? Tem muita gente que procura pilates, tem alguma coisa assim mais específica? Como é que é? É assim, na verdade, o que acontece? No Pilates, se a pessoa tiver alguma disfunção, algum problema na parte pélvica, não é lá que vai resolver. Porque o Pilates, ele não atende essa parte especificamente. Né? Então, o fisioterapeuta obstétrico, ele vai fazer com que todas as alterações, elas sejam sanadas, né, a sessão uma vez por semana, duração de 1 hora. Então, a gente vai fazer exercícios para mobilidade do quadril e são exercícios, é cinesioterapia, exercícios de ponte, só que com a visão obstétrica. Então, por exemplo, se a paciente tiver uma predisposição a ter uma diástase, se ela já tem um afastamento dos músculos abdominais importante, se eu não fizer os exercícios específicos ajudando nessa contração de abdômen, porque pode fazer contração de abdômen grávidas, que é uma dúvida, né? Que eu não posso contrair. Muito pelo contrário, se você deixar seu abdômen firme, fizer como a intenção de grudá-lo na coluna, você terá menos dores. Então, isso também ajuda bastante. Então, a gente vai estar com aquela visão obstétrica, né? Então, vai trabalhar mobilidade de perna. É um conjunto, não chega pra gente só uma barriga. Chegou a paciente grávida. Não, a gente vai trabalhar tudo, porque a ação hormonal da relaxina está em todo o corpo, que é o hormônio para deixar as articulações mais maleáveis. Por isso que a gente se preocupa em fazer atividade com qualquer profissional que não seja especializado. Porque dependendo do grau de alongamento, de fortalecimento, de flexibilidade, você vai exacerbar o movimento e depois ela vai ter dor. Porque como ela está com a ação da relaxina, ela está super frouxa, então ela faz os alongamentos, os exercícios, que é uma beleza. Só que depois, e para a coluna, como que vai ficar isso? Sim. E para a região pélvica, como que vai ficar? Então, quando é um fisioterapeuta obstétrico ou um fisioterapeuta pélvico que trabalha com a gestante, a gente já sabe de todas as alterações músculo-esqueléticas que elas vão apresentar em todo o período gestacional. Então tem muita diferença. Não adianta a gente procurar só um Pilates achando que isso vai resolver o problema
das gestantes e tudo que a gente imagina que pode ajudar. Não, geralmente elas chegam para mim, mas por que eu vou fazer físio com você se eu já faço pilates 2 vezes na semana? Aí a gente conversa sobre isso. O músculo assoalho pélvico, ele precisa ser, a gente tem que testar a força dele, né? Aqui eu tenho uma vulva, então aqui é o canal vaginal, eu preciso introduzir os dedos para saber a sua força vaginal, né? A sua força de assoalho pélvico. Se você tem uma força já exacerbada, eu preciso trabalhar o relaxamento dessa musculatura. E se você já tiver ela também rígida, você vai fortalecer no Pilates? Ué, Não. você vai deixar mais rígido para passar um bebê aqui lacerar e até o ânus? E aí Então que entra a massagem perineal? Isso, a massagem perineal, ela é feita a partir das 34 semanas gestacionais. Que a gente vai fazer a massagem, a gente ensina para o parceiro, ele faz E, obviamente, as outras vezes. O pessoal que está voltado para o parto normal, né? Sim, mas muitas mulheres, mesmo tendo a vontade de fazer cesárea, não tem problema em fazer a massagem, porque pela ação hormonal fica sem lubrificação, fica com dor na relação. Então, ela fazendo a massagem, ela vai ter mais facilidade para a vida sexual. Então, a massagem perineal não serve só para o parto vaginal, como muitas pessoas acabam vendendo, digamos assim, né? Então, as mulheres, quando elas passam por um fisioterapeuta pélvico obstétrico, além da gente fazer, na avaliação, avaliar todo o corpo da mulher, toda a postura, toda alteração, nós vamos na parte do assoalho pélvico para ver como é que tá a parte de pontos, gatilhos, pontos com dor, para ver coloração, se não tem veias pélvicas. Por quê? Para a gente dar orientação. Então, se ela não passar com a gente, como que a gente vai saber se realmente ela está fazendo uma força no assoalho pélvico ou se ela está contraindo o bumbum interno de coxa? Então, só o fisioterapeuta pélvico consegue saber exatamente onde ela está apertando e o quanto ela está apertando. Aí realmente Então, isso faz muita importante. diferença na hora do parto em si, com certeza. Porque a mulher Quando tô precisa ter uma durante o trabalho, a gente consciência. percebe, elas não sabem onde que elas têm que direcionar a força, onde que elas têm que trabalhar Isso, o músculo. Tem muita confusão. exatamente. Tem muita Então, confusão. um trabalho que eu faço com os ginecologistas é que toda mulher, a primeira menstruação, da primeira menarca da mulher, ela deve passar com o fisioterapeuta pélvico para conhecer sua vulva, para saber exatamente aonde é o quê. Porque, né, até aconteceu algum tempo aí atrás o pessoal falando que ia colocar OB para segurar o xixi, sendo que são canais diferentes. Né? Então a gente percebe que a educação sexual dessas meninas, elas afetam a adolescência, a fase adulta delas. Então, se todos os ginecologistas pudessem, olha, você vai passar com uma sessão com o fisioterapeuta, não é para fazer toda semana, mas você vai se conhecer, vai conhecer sua vulva, você vai ver pontos de dor, você vai ver por onde sai o xixi, o clitóris, onde você sente prazer, onde não sente, porque a mulher não se conhece. Colocar um espelhinho, saber se tá tudo certo, a coloração, se de repente ela não tá com alguns pontinhos, ou até veias mesmo. Às vezes a pessoa tem tanta dor na região pública e ela tá com varize. É só usar meia, que já melhora, entendeu? Então quando faz um trabalho com a fisioterapia, quando vai conhecer, então quando as pacientes passam em avaliação, elas falam, nossa, é muito mais amplo do que eu imaginava. Muito. Muito interessante. E tem também uma questão que, assim, voltando para a parte da gestação, que a gente depara com muitas mães que querem fazer o parto normal e tem aquela questão da posição do bebê, que ficam fazendo exercícios para o neném rodar. E eu vejo que muita gente fica fazendo de forma bem assim, desembasada. E, exatamente. De certa forma, a terapia ela age bastante nisso aí também, né? Sim, porque o bebê tem o partograma que fica, né, na maternidade, e o bebê ele tem níveis. Ele fica negativo quando ele está a um certo ponto e depois de um certo ponto ele fica positivo. Mas além disso, a parte de trás da cabeça do bebê precisa encontrar o osso púbico da mãe.
para ele poder engatar e sair. Então, se a pessoa fica fazendo movimentos aleatórios, sem saber biomecânica, esse bebê não vai rodar. Não adianta. Então, a mulher, os isquios, quando as mulheres abrem as pernas, os isquios fecham. É diferente. Se a mulher rodar a coxa ao contrário, os isquios vão abrir. E isso é biomecânica. Então, as mulheres ficam lá na posição litotômica, né, de litotomia, com as pernas bem afastadas. E quanto mais afastadas, mais os isquios estão fechadinhos. E aí o bebê pode estar lá, coroando, tá lá com uns 10 centímetros, tá um bebê alto, né? Que a gente também tem que tomar cuidado quando fala que tá um bebê alto, não deixar a gestante empinar o bumbum, porque se ela empina o bumbum, o osso não deixa o bebê descer. Então ela precisa fazer um movimento contrário, de trazer o bumbum para dentro. Entrar o bumbum. Então a gente já manda ficar numa parede, encosta a gestante na parede para ela não fazer esse movimento de empinar o bumbum. E depois que o bebê já está positivo, está aos 10 centímetros, o médico ele acaba colocando lá a mão para saber exatamente qual que está a posição cefálica do bebê. E aí ela pode empinar à vontade, porque quanto mais ela empinar, mais o osso de baixo vai abrir, o sacro, e o bebê vai sair. Né? Só que as mulheres, por isso que eu falo, daí às vezes acontece de nem todas as mulheres terem dinheiro para pagar fisioterapia, mas se ela for uma vez por trimestre, ela já vai ter as informações. Vai, com certeza. Ela já vai saber o movimento de cócoras. Tem mulher que tem muito encurtamento, então ela já tem que fazer alongamento desde o começo. Para quando ela tiver o instinto dela, se ela tiver vontade de ficar em 4 apoios, de cócoras na hora do trabalho de parto, ela precisa ter alongamento. Tem que ter flexibilidade. Às vezes ela quer fazer o movimento, mas não aguenta de dor. Porque não se preparou, nunca fez nenhuma atividade. Por mais que as pessoas falem, né? Os bebês, eles sabem a hora de nascer e a mulher sabe parir. Mas se você tiver uma ajuda, tenho certeza que fica tudo mesmo mais fácil. Né? Melhora bastante, né? Melhora bastante. Com certeza. Você não ser pega de surpresa. E hoje está tendo muita procura, né? Pelo parto normal. Elas estão tentando procurar ajuda em relação a se preparar. E a gente percebe que as maternidades agora elas já estão se adequando com o uso da bola, né? Da bola. Sim. Dança, né? Então, o que você me fala a respeito disso? É interessante, né? Então, também é outra coisa, porque de repente a pessoa teve maternidades, que eu não sei se falam isso agora, mas é a experiência de pacientes minhas. Senta na bola e pula na bola. Não é isso que vai fazer o bebê sair, esses pulos. O que vai fazer o bebê rodar e sair são as contrações e as mulheres terem a liberdade do corpo, delas poderem se movimentar. Os estudos mostram que as mulheres que se movimentam no trabalho de parto, elas têm até 3 horas a menos de trabalho de parto. E que a gente vê é que muitas ficam naquela maca lá, né, travada na máquina. Sim. A bola você pode sentar para você descansar. Você pode apoiar o seu corpo na bola e rodar a perna conforme está a posição do bebê. Então, se você, de repente, o bebê ele já está baixo, se você rodar a coxa um pouquinho mais para dentro, vai ser mais fácil. Seus isquios vão abrir. Se você rodar muito para fora, os isquios vão fechar. Então, isso não vai servir para o final. E daí, às vezes, a mulher tá em cima da bola e tá abrindo a perna. Então, assim, por isso que tem que ter conhecimento, elas têm que ter vivência na bola, né? Porque às vezes acha que é só sentar. E a bola dá para fazer justamente essas movimentações com a perna para a mulher. Dá para colocar a bola, se colocar a bola bem entre os joelhos, automaticamente os isquios vão abrir e os joelhos vão estar para fora. Então tem que ser uma bola também específica para o tamanho da mulher. Geralmente a mais usada é 65, 65 centímetros. Mas se pegar uma mulher muito baixinha, vai ficar ruim para ela. Sim. Então tem que ser uma 5,5. Então até isso, na fisioterapia, a gente mostra para ela qual o melhor tamanho para ela. Que é mais adequado. E as maternidades geralmente já estão equipadas com esses
com Tem, todos os tamanhos certinhos, né? Os tem. demais apetrechos que podem ser úteis aí durante o trabalho de parto, né? Isso, tem a banqueta, né, que a mulher pode sentar para ter o bebê Uma de banqueta. cócoras, digamos assim, mas também vai depender da fase de trabalho de parto. Se ela ficar na banqueta muito cedo, ela pode desenvolver até um edema de vulva, de tanto ficar fazendo força sem ser o momento. Então, Uhum. também o puxo dirigido numa banqueta não é legal, tem que esperar já estar quase mesmo no Momento final. certo. Uhum. Momento certo. O em pé é uma ótima posição, quatro apoios, deitada de lado, você mesma puxando o seu joelho. Nenhuma mulher sabe dessa posição. É difícil de Então, ver. Eu acompanho bastante parto normal, essa de lado eu nunca vi. E na é, e, verdade, as macas geralmente elas são para o parto mesmo, eles levantam, né, a cabeceira do parto e elas não conseguem virar muito de lado, porque escorrega. sim, sim. É, tem que ver a realidade, né? No É, caso, poderia até ser no chão ou a maca estar totalmente flat, é, ela tem que estar totalmente reta para a paciente conseguir. E alguém atrás dela, da gestante, segurando, dando apoio, e alguém também segurando o joelho. Não dá para fazer tudo sozinha. Realmente ela precisa de uma ajuda ali, o anestesista, o obstetra, a doula, o fisioterapeuta. Estando mais pessoas na sala, e é uma posição de lado e de quatro apoios, são posições que protegem o períneo para laceração. ah, Então, é uma legal. opção que a gente dá para as pacientes também. Isso tudo é bem orientado, né, antes, com as sessões com a fisioterapia. Sim, e isso. Daí o parceiro vai também nas sessões, e na última sessão, geralmente, porque se a paciente estiver na partolândia, ela não vai lembrar de tudo que nós conversamos. Então, o parceiro estando junto, aí eu mando foto das posições, videozinho, áudio, tudo para ela poder lembrar, escutar, ter uma pessoa só que ela vai escutar e para ela poder ter direcionamento. Bacana, legal. E quando o pai não se sente capaz de estar ali no momento? Geralmente, quando o pai não está se sentindo muito confortável, ou tem medo, ou acha que não vai segurar o rojão, elas contratam doulas. Sim, aí a doula participa das fisioterapias. Não, na verdade, Não. assim, eu já trabalhei com doula, então ela sabia muito bem o que eu fazia, a gente conversava, trocava bastante figurinhas, mas geralmente a gesta, ela já vai falar para a doula o que ela fez, o que a gente Entendi. passou, os vídeos, as figurinhas, então elas acabam conversando entre elas. Mas eu já trabalhei com doula também, é muito bom, porque são trabalhos diferentes, né? Então, a doula é totalmente a parte emocional, elas têm umas massagens específicas. Então, assim, é bem. Tem a parte de acupuntura, tem doula que é bem completa, né? Tem acupuntura, tem faz yoga para gestantes, e tem a doula que cuida mais da parte só emocional. Emocional. Então, vai depender do profissional. Sim, certinho. E o que você me fala do pós-parto? Onde que entra aí a fisioterapia nesse momento? No pós-parto, geralmente as dúvidas que mais aparecem é a diástase. Olha, parece até que é mentira, mas eu já recebi urina, mas ela não estava se importando em estar com incontinência. Ela não queria ter diástase. Então, Ah, a a diástase diástase, para elas é mais assim, é o que mais incomoda, né? isso, as É a parte mulheres estética, hoje, né? isso, elas estão muito mergulhadas, porque tem muitas coisas na internet, né? Então as pessoas ficam muito lendo o quê? Você concorda comigo? Se a barriga precisa crescer, o músculo precisa afastar. Então Uhum. tem a diástase fisiológica, né? Ela tem que acontecer, porque senão a Vai barriga não acontecer. tem para onde ir, vai acontecer de qualquer forma. O problema é quando essa diástase ela se torna patológica. Quando as mulheres começam a perder urina pela diástase, começa a ter dor na lombar, dor muito insuportável, e elas esquecem que muitas vezes elas adquiriram a diástase pós-parto. Não veio por causa da gestação. Uhum. Porque conforme sai o bebê, o músculo, né? Os músculos estão ali estão mais molinhos, digamos assim.
Então, o que elas fazem? De ficar levantando errado na cama de madrugada, vai pegar o bebê, levanta com o tronco para frente, sendo que tem que virar de lado para levantar. Pegam peso de qualquer jeito, sem dobrar os joelhos. Agora é super na moda a quarto montessoriano, né? Isso. Para mim, aquilo lá acaba com a barriga das mulheres. Com certeza. Porque elas ficam se abaixando para colocar o bebê. E eu já eu fiz avaliação em umas pacientes que tinham uma cama. E eu falei, a primeira coisa, sinceramente, não adianta a gente fazer um trabalho para diástase e você continuar com esse berço no chão. Porque reeducação. Muitas coisas que você muitos exercícios, é mais reeducação das atividades diárias que a diástase volta. Porque até 2,5 centímetros, 2 centímetros é uma diástase fisiológica aceitável. Passou disso, se a mulher estiver com dor, incontinência, aí a gente faz exercícios específicos para os músculos internos do abdômen, exercícios respiratórios, tem até o uso de eletroterapia, tem um aparelho específico que a gente consegue deixar os músculos, mandar mensagem para os músculos se unirem. Só que está muito ligado mais à estética. Nem sempre aquela diástase está dando algum problema para a mulher, mas ela esquece de outras coisas que podem estar pior. Né? Então, ao invés de ficar focando tanto na diástase, você tem que pensar no seu corpo como um todo. Não adianta você querer trabalhar só a barriga se suas atividades de vida diária e seus costumes não mudarem. Então, por isso que eu falo, a avaliação não é só da barriga, é do corpo todo, a postura. Às vezes a pessoa já anda assim, com o ombro lá em cima e aqui. Como que você não vai ter o seu conteúdo intraabdominal expulso para fora, né? Ele vai ser expulso de alguma forma. Sim, então faz RPG. Só te interromper um pouquinho. A diástase fisiológica, você falou que é até 2 centímetros. 2,5 centímetros. Não tem problema. Tá. Porque vai depender muito do que a mulher ela traz para você. Se de repente ela fala assim, com 1 centímetro ela está se sentindo mal, ela está tendo dor, ela está tendo escape de urina, está tendo dor na relação, não é só a diástase, é um conjunto de coisas. A diástase ali é uma pequena parte. E já tem mulheres que têm um afastamento bem importante e não tem nenhuma outra queixa. E aí só com sutura, 3 centímetros, 3,5, 4, tem que abrir e suturar os 2 músculos. Mas mesmo assim, mulheres que nunca gestaram, elas têm a divisão, porque o músculo não é colado, ele tem a aponeurose, ele tem a divisão dele. Então os músculos já não são juntinhos mesmo, né? Ele já tem um pouquinho de divisão. Agora, já tem uma separação. Agora, se essa separação ela fica muito afastada e as vísceras começam a ir para frente, faz aquela bolinha, né? Na hora que você levanta, é igual na avaliação da diástase também. A gente tem que avaliar sem fazer força, tem que avaliar fazendo força. Então, a avaliação da diástase vai além só de olhar aquele buraco. Sim, é que está tendo questionamento aqui, que aí é que você está falando, depende muito das outras questões que estão envolvidas junto com a diástase, mas tem que estar perguntando se 3 dedos já é considerado patológica. Provavelmente sim, se ela vier com outras questões. Outras questões, né? Se ela tiver 3 dedos e vida que segue, ela não está se sentindo mal, não tem dor, não tem perda urinária, não tem nada, se ela está se sentindo bem, agora ela pode fazer os exercícios para estética. Ai, Gra, não tô gostando desse afastamento. Olha os meus gominhos. E aí a gente faz os exercícios respiratórios, abdominal, levantando a cabeça, nunca. Ninguém... Na verdade, esse abdominal, ele não serve para ninguém. Porque ele maltrata muito a pressão intraabdominal. Se a pessoa não tem os músculos bem fortalecidos, um transverso que fica atrás do reto abdominal, se ele não tiver um fortalecimento bem bom, você vai sempre fazer força para fora. E aí você pode provocar uma diástase também. Então, esse abdominal não é bom. Tem vários que você pode fazer. Só o fato de você, quando for soltando o ar, em pé, sentada, deitada,
respirar, na hora que você soltar o ar, levar o seu abdômen em direção à sua coluna, você já está fazendo um excelente abdominal. Porque você trabalha de dentro para fora. Você não trabalha de fora para dentro. É aquela inspiração profunda e prende um pouquinho. Isso, vai soltando o ar e vai trazendo ao mesmo tempo. A gente nunca pode fazer a apneia. Nunca pode ficar prendendo o ar, porque isso também força a pressão abdominal. E se não tem um assoalho pélvico legal, você também força. E essa questão da respiração é muito importante, né? Sim. Saber a gente começa a respiração correta. A reeducação, quando as gestantes pós-paridas vão fazer avaliação ou continuar a fisioterapia, tudo começa com a respiração. Então ela chega, a gente faz um trabalho respiratório. Primeiro porque eu não sei de onde ela veio, a corrida que ela veio e como que ela chegou. Então tem que primeiro relaxar, liberar a mente, entrar num padrão respiratório tranquilo, tá tudo bem? Aí sim a gente vai mandar informação pro músculo, que não deixa de ser neural, né? A informação vai lá para cima e depois volta. Então, se a pessoa chegar ofegante e já fazer exercícios, será que isso vai dar certo? Ou fazer exercícios conversando. Ah, e aí, tudo bem, cara? Ela não tá prestando atenção no que ela tá fazendo. Então, tem que ser exercícios muito concentrados, exercícios posturais, exercícios da cadeia posterior, anterior. Então, é um trabalho completo. Não é só chegar uma barriga, um assoalho pélvico, mas isso em toda a fisioterapia. Chegar um paciente com bursite, da onde veio aquela bursite? Pode ter sido de uma escoliose. Pode ter sido até do pé. Nosso pé tem todos os pontos do corpo. Tem uma fáscia, nosso corpo é recoberto por fáscia. Se você não liberar a fáscia do pé, como que você vai chegar na coluna? Então, o meu trabalho é muito completo. Sim. Eu vejo muito durante o trabalho de parto, principalmente assim, naquele período expulsivo, a mãe que não consegue fazer o trabalho respiratório. E atrapalha, trava tudo. Exatamente. Vira um momento que ela não consegue se concentrar no momento da contração, ela perde o time do momento certo de fazer a força e tudo fica meio que parado naquele momento pela dificuldade de fazer a respiração correta. Então, acho muito importante ensinar, em primeiro lugar, aprender a fazer a respiração correta, centralizar, concentração, né, para poder fazer com que a coisa caminhe da melhor forma possível também. Porque tudo isso a gente mostra para elas. Na hora que você puxa o ar, o seu diafragma, que é o mesmo daqui de cima, tem o diafragma aqui em cima, o respiratório, e tem o diafragma aqui embaixo, o assoalho pélvico. Na hora que você puxa o ar, desce. E quando você solta o ar, ele sobe. Né? Então, se você está soltando o ar e seu assoalho pélvico está subindo, é mais fácil dos músculos se afastarem e o bebê sair. Então, é na expiração. Então, tudo isso e geralmente elas fazem o quê? Puxa o ar e prende. Então, geralmente essa respiração é quando o bebê está em sofrimento e a gente quer que o parto seja rápido. Mais rápido. Mais rápido, só que você pode lacerar inteira. Então, se você fizer uma e soltando o ar e deixando o períneo trabalhar, e um períneo que é funcional, porque não adianta nada você ter o bebê, períneo íntegro. Só que assim, ele tá fazendo movimento, depois de 20 minutos você pediu para a mulher fazer uma tosse e você saber se movimenta. Nem sempre ela ficou com o períneo funcional. Então, isso também é importante. O períneo precisa estar funcional. Então, se ela só trabalhar a respiração, soltando o ar, o períneo vai fazendo o movimento, abriu, o bebê vai passar, na hora que o períneo subir, o bebê vai descer. Então, vai ficar muito mais fácil. Então, sempre na expiração. E na expiração, ela também faz uma contração muscular? Ela faz esse trabalho muscular? Ela vocaliza. Na hora que ela solta o ar, ela vocalizando... ela vai sentir o períneo dela inteiro. Na hora que ela puxar o ar, soltar o ar e fazer força soltando o ar, ela vai sentir lá embaixo. Interessante. Se você fizer um teste agora, puxa o ar forte e solta o ar vocalizando, você vai sentir seu períneo. Legal. Isso é uma coisa que a gente observa muito pouco durante o trabalho de parto das mães que vêm... né, no parto normal. Na verdade, o que a gente percebe mais, no meu dia a dia,
dentro da sala de parto é que elas chegam muito sem preparo, sem nem saber Sim, aonde que ela vai, onde ela vai estar, sem sim. totalmente perdidas, assim, com muito medo, Tá. muita Elas não dificuldade. sabem as fases de trabalho de parto. Isso é a primeira coisa que o obstetra tinha que falar. Vamos conversar sobre as fases de trabalho de parto. Que antes de tiver. Sim. Né, são 5. Se você não tiver 4 dessas 5, nem adianta você ir para a maternidade. Você tem que ter contrações efetivas de 5 em 5 minutos, durando lá até 1 minuto, né? Você tem que ter perda do tampão, nem sempre perde. Bolsa rota, nem sempre a bolsa ela vai romper. Colo fino e acima de 6 centímetros. Se você não tiver 4 desses 5, não adianta você ir. Porque só vai ficar demorando. Então, é o que eu preparo elas. Não é melhor você estar na sua casa, comendo, descansando? Porque até os 6 centímetros, não é para você fazer exercício nenhum. Você só vai gastar energia. É para você repousar, comer, dormir entre as contrações que vão estar desritmadas e repousar. Não quero que você faça exercício nenhum. Depois dos 7 centímetros, né? Você vai começar a se movimentar, porque o bebê também ele precisa rodar durante as contrações para sair. Também tem que dar uma ajudinha. Mas antes disso, não adianta, você vai ficar andando na maternidade de um lado para o outro. Semana passada, uma gestante que eu estava atendendo, ela chegou na maternidade com 8 centímetros. Aí as enfermeiras olharam para ela, como você aguentou? Ela falou, minha física me ajudou a respirar. Então, só o fato de você respirar, você se acalma, você oxigena o cérebro, tem as respirações, né? Puxa por uma narina, solta por outra narina. Então, a gente tem alguns padrões respiratórios, né? Algumas coisas que você acaba falando que para deixar a pessoa tranquila, porque se você não der essas ferramentas, e aí? Fica completamente perdida. Fica. E a Daí, gente quando vê você fala aqueles da... trabalhos de parto que duram um dia, dois, né? Então, Você mas por... chega com 2, 3 centímetros, o pessoal numa libera Exato. interna, começa toda aquela questão de perda de tempo ali, de estresse. Uhum, exatamente. Então aí fica ansiosa, fica com medo, aí fica, ai, mas será que eu vou conseguir? Então a fisioterapia, ela prepara você para tudo, plano A, plano B, só que você também não pode jogar a responsabilidade para o médico. O parto não é dele, é seu. Então você tem que ler, tem que buscar informação, tem que buscar profissionais que você acha que realmente vai abraçar a sua causa. Mas você também precisa fazer o seu papel. O obstetra não vai chegar lá se você gritar ai. Não vai. Então ele só vai pedindo para o pessoal que está lá na maternidade ficar fazendo toque para ver como é que tá, se rompeu o bolso ou não. Não é melhor você estar na sua casa nesse momento? Aí na hora que tiver já, não estou aguentando mais, está lá no relógio. A cada 5, 6 minutos eu estou tendo contração durando 30 segundos. Nas próximas 2 horas e meia, 3 horas vai nascer o bebê. Que foi o que aconteceu com essa paciente de 8 centímetros. Por isso que a gente fala tanto na questão do pré-natal multiprofissional. E hoje Isso, o pessoal exatamente. procura mais o pré-natal obstétrico, obviamente, que é o pré-natal, digamos assim, o principal, que ela vai lá periodicamente, mas não pode esquecer de passar no pré-natal com a fisioterapeuta, e principalmente com a fisioterapeuta obstétrica, né? Uma pessoa que Sim, já de tem preferência. de preferência. Infelizmente, eu acho que a gente tem poucos especialistas nessa Sim, área, tem sim. poucos. Mas a gente não Tem pode pouco. esquecer de outros profissionais que fazem parte desse momento. O pediatra, a Sim. fonoaudióloga, a Dentista. dentista. Então, assim, eu vejo que na minha área, por exemplo, tem muita mãe que depois que ganha o neném fica perdida, não sabe nem qual pediatra procurar. Hoje em dia, a maioria dos pediatras que fazem sala de parto não fazem acompanhamento depois. Porque é até uma questão Sim, que é difícil conciliar, realmente. Eu sim, faço, sim. mas é realmente muito difícil conciliar. A maioria não dá conta. Então, a gente pede para as mães se atentarem com isso. Muita gente não sabe que existe pré-natal. Pré-natal de fisioterapia, obstétrica, de pediatra, Sim. pré-natal. Mas por que eu vou no pediatra se meu neném ainda não nasceu? Né? É. Então,
é importante se atentar a esse fator. E a questão da fisioterapia obstétrica eu estou achando muito interessante, muito importante, não só para o parto normal, mas também para a Sim. cesariana, né? Se não E quiser até para continuar, não começar. precisa. Vai, faz uma avaliação e eu ensino os exercícios para fazer em casa. Eu ensino o que deve fazer, posicionamento para dormir. Às vezes ela tá morrendo de dor na lombar e é só um travesseiro entre os joelhos já vai ajudar ela a dormir. Então são coisas assim que precisa conhecer. Na hora que conhece, fala, mas você fala até disso? Sim, até disso. Você é uma mulher completa, né? Você está gestando agora, mas e o seu antes? E uma queda, que às vezes a pessoa ela teve uma queda, teve uma fratura de cóccix, e isso pode interferir de o bebê passar para o parto Sim. vaginal. A pontinha do cóccix pode ficar. Agora, se você fizer uma manipulação, você consegue. Então, é investigação, a gente precisa avaliar a mulher como um todo. Só que, infelizmente, elas não conhecem, né? Agora as mulheres estão indo mais atrás, mas, assim, há 3 anos atrás, só era para parto normal. Ah, eu quero fazer parto normal, vou fazer físio. E aí as mulheres têm, né, tem a massagem perineal, que é após as 34 semanas, e a gente também tem o Epinô, que é esse aparelhinho aqui alemão, que ele tem essa borrachinha aqui, a gente coloca um preservativo, né? E aí, após as 37 semanas, esse aparelho, ele treina a musculatura da vagina. Então, a mulher, eu vou dar o aparelho para a mulher inflar, afinal, a vagina é dela, né? Então, eu não inflo. Ela vai inflando e o que acontece? O Epinô, ele vai simular como se fosse a cabeça do bebê sendo expulsa. Então, ela vai inflando até onde ela achar melhor. Se ela, ai, Gra, não quero, tá incomodando, não tem problema. Porque, imagina, né, a gente enfiar algo e inflar, não é comum, né? É. Então, muitas mulheres se sentem incomodadas, não gostam, e tem mulheres que acham muito interessante porque te dá noção do que Do que seria a cabeça do bebê saindo, né? Sim, eu Então, acho muito importante. Eu é percebo que bem durante legal. o período expulsivo tem muita mulher que trava e começa a sentir a cabeça do neném e estranha aquele momento. E aquela Isso, e hora daí ela ela, trava, ela para tudo, todo ela aquele trabalho prende que a ela estava fazendo. respiração. Prende a respiração e fecha a Prende. perna. Muito E comum. O aí, último meu foi é, assim, na semana, acho que foi semana passada, um parto normal que estava indo bonitinho. Na hora que coroou, que a neném já estava lá no perinho, ela parou tudo, porque ela se sentiu estranha. Falou, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Né? E aquela é, sensação foi uma coisa muito diferente naquele momento e ela travou. Aqui, a Vânia está falando, ó, é extremamente importante no pré-natal também enfermeiro obstétrico. Claro, o enfermeiro obstétrico é um profissional, a gente não citou, mas que faz toda a diferença, é importantíssimo, tá? com certeza, porque faz o conjunto com o obstetra. Vai com um, faz com o outro, é super importante, sim, com A, certeza. a Priscila falou que usa o Epinó, bacana. Tem gente que já conhece e faz uso, bacana. Legal. Eu, É, pra falar a verdade, conheci agora, que você falando, muito bom. esse aparelho, as mulheres às vezes chegam pra gente, ah, meu obstetra pediu para eu fazer Epinô. Aí eu vou conversar, fazer avaliação. Eu falo para elas, toda a fisioterapia obstétrica é muito mais que isso. Isso daqui são 10 minutos da minha sessão. Os outros 50 minutos, a gente tem muito mais do que fazer. Como que eu vou colocar o Epinô em uma vagina que eu nem sei como é que tá? Se tá muito contraída, se tem pontos de dor. Então não é assim, a gente precisa avaliar um todo, né? E tem Bacana. mulheres que não aderem, não gostam. Gra, eu prefiro não fazer. Não é isso que vai fazer com que a mulher não tenha um parto vaginal. Não é isso, né? É Uhum. um conjunto de coisas. É sempre isso que eu falo também. Legal. E tem também, Gra, a questão também do pós-parto, que muita mulher começa a se queixar de dor na relação. E também, Isso. nesse momento, você pode fazer algum trabalho nesse sentido também. E é uma coisa Sim. muito comum, né? Muito comum. Comum, por quê? Porque o hormônio que eu falei, a relaxina, ela vai estar presente em toda a gestação e ainda por 6 meses após o bebê nascer. Então, o que acontece? Com a ação desse hormônio, ele também faz com que a parte do assoalho pélvico fique mais sensível, fique dolorido. Tem mulheres que não sentem nada. Tem mulheres que, quando vão ter a primeira relação após os 40 dias, sentem muita dor, sentem muito incômodo. Sem falar que a amamentação faz com que você tenha menos lubrificação.
Não tem jeito. Então, se você fizer um trabalho de fisioterapia, os exercícios de Kegel são os exercícios de contração da musculatura perineal, que a mulher já vai ter aprendido na avaliação, quando ela passou comigo. Aí, depois do pós-parto, 4 horas depois que o bebê nasceu, ela já pode começar a fazer, que é a contração de períneo junto com o abdômen, para ter o retorno do abdômen e do útero mais rápido. E só de fazer esses exercícios vai ajudar a não ter dor, ao sangramento terminar mais rápido. Então, também já vai ajudar na diástase, se houver. Então, ela também já vai mantendo a musculatura menos afastada. Então, e padrão respiratório. Por quê? Teve aquele barrigão que deixou o diafragma dela lá em cima. Então, a mulher fica com a respiração torácica, né? Curtinha. Então, a gente também vai mostrar para ela que ela precisa colocar a respiração mais para a parte de baixo, daqui da parte de tórax. Então, é outra avaliação. Uma avaliação pré-parto, uma avaliação intraparto, toda a parte de partograma e tal, e avaliação pós-parto. São avaliações diferentes. Vai perceber a parte de incontinência. Eu tô perdendo urina tem mais de 2 meses, então não tá normal. Né? A gente precisa ver, já pode fazer eletroterapia, eletroestimulação, diferente quando tá grávida e perde urina, não pode fazer aparelho, né, de eletroestimulação. Depois que ganha o bebê, a gente pode usar o aparelho para ajudar a ter o retorno dessa musculatura mais rápido também. Então, é outra avaliação. Ah, bacana. Muito, muito interessante. Tem muita queixa, né, de depois do parto, alguns meses, até depois dos 6 meses, você fala que ainda tem aquela ação do hormônio, mas às vezes passa muito disso e a mulher fica com dor na relação Sim. sexual. E aí também é o momento de procurar, no caso, a fisioterapia pode ajudar bastante. Sim. Exatamente, fisioterapeuta pélvico, obstétrico, o que ele vai fazer? Vai avaliar para saber se de repente, na hora do parto, um músculo pubo-retal, que é super comum, é super comum ele dar uma estirada no parto. De repente, ele estirou além do normal e a mulher está sentindo dor por isso. Ela tem alguns pontos gatilhos na parte da vulva, que precisa fazer massagem, precisa fazer compressa, precisa usar um aparelhinho. Então, assim, tem diversas manobras, diversas coisas que a gente pode utilizar para melhorar essa dor. E, claro, saber como é que está a parte urinária, de repente até fecal, desligou algum músculo que da parte de reto mesmo, que daí tem que passar com o urologista. A gente pede uma ressonância magnética para ver exatamente como é que está esse assoalho pélvico. Então, a gente tem biofeedback, que a gente coloca um aparelhinho e pede para ela apertar para saber qual musculatura realmente ela está apertando. Porque, assim, não é só importante ter a força de segurar os meus dedos. Eu quero saber por quanto tempo você segura e quanto você eleva. Porque a musculatura desorganizada, ela também causa incontinência e dor na relação. Então, a musculatura ela precisa ser avaliada minuciosamente. Então, às vezes, a mulher segura e fica tremendo. Às vezes, a mulher segura e já solta. Às vezes, a mulher segura, respirando e está segurando. Também não é normal. Você tem que inspirar, você tem que puxar e soltar. Puxar e soltar. Então, tudo isso a gente avalia. Legal. Uma musculatura incoordenada, ela também prejudica. Não pode ser nem rígida, nem frouxa e nem descoordenada. Ela precisa ser funcional. Funcional. Bacana, muito bom. E a gente falando um pouquinho também, a fisioterapia agora saindo um pouco dessa área pélvica. Quando a gente já ganhou o neném, essa questão postural da amamentação, a gente tem questão de coluna. Sim, né? porque Isso também é uma coisa muito comum. Sim, também por falta de um trabalho, né, de postural, de musculatura da coluna. Isso. Porque se você não tem uma musculatura paravertebral da parte posterior do corpo, cadeia posterior que a gente chama,
se o músculo está fraco, você cede. Então, você vai com o corpo para frente. Então, muitas mulheres, quando vão amamentar o bebê, elas levam o corpo. E não pode. Você tem que levar o bebê para sua mama. Você fica reta, ombros relaxados e o bebê que vai até sua mama. Não é você que vai até ele. A gente percebe que elas amamentam principalmente nos primeiros dias, né? Com aquela tenso, o pescoço duro, os ombros puxados pra frente. E quando eu vou fazer a dor também, que às vezes pega. Com certeza. Depois, quando eu vou fazer a avaliação pós-parto, é tudo isso que a gente avalia. Como que tá com a postura, se ela tá com os ombros muito contraídos, como que tá o posicionamento no sofá, o tanto de almofadas. Quanto mais almofadas, melhor. Vai colocar a almofada atrás das costas, vai colocar a almofada embaixo do bebê. Se tiver que colocar nas pernas, vai colocar. Nos braços aqui para apoiar. Ela precisa estar confortável, porque o bebê no começo, ele mama 40, 45 minutos. Depois ele vai ser mais express, mas no começo depois ele vai mamar e beleza, mas no começo demora mais. Então, se todos os dias, 10, 12 vezes por dia, você for ficar desse jeito, indo até o bebê, imagina como que não vai ficar sua coluna depois. Sim, com certeza. E a gente faz exercícios para fazer também, antes, né, encostar na parede, movimento de ombros, de braços. Precisa se alongar um pouquinho, se mexer antes, claro, de madrugada não vai dar para fazer? Ok. Mas durante o dia, se você puder fazer, com certeza ajuda muito. E essa tensão acaba interferindo até a produção, né, do leite. Por causa Sim, porque vem, né? Aumentando. Exatamente. Quanto mais você estiver tensa, estressada, como que vai vir essa produção aqui? Tá tudo entupido. Então, quanto mais você estiver relaxado, eu até falo para as pacientes, não fica no celular na hora que você está amamentando, fica olhando para o seu filho. Quanto mais você olhar, fizer carinho, lembrar do seu parto, mais leite vai vir, mais leite vai vir. Então, só fica pensando nisso, não distraia com outra coisa. Ele sente, fica inteira na amamentação. Depois você vai ver, ele vai dormir, você pega celular, você pega o que for. Mas no começo, tenta assim, ainda mais de madrugada, tenta ter essa troca, que é o mais importante. Tá mais com o bebê, né? Com o momento, a amamentação é um momento de troca, né? Exatamente. Muito forte. Aí essa conexão tem que ser muito forte, né? Tem que ter uma ligação muito forte. Então a mulher tem que estar ali totalmente se doando, né? É ali que é ali que tá proporcionando o vínculo. É ali que vai começar tudo. E aqui a Vânia fala mas que a postura errada também favorece o erro da pega, né? Então tem que relaxar bastante para poder pegar direitinho. Exatamente. Antes de ontem, uma paciente mandou para mim: olha a boquinha do meu filho, tá certa? E não tava, boquinha para dentro, sem furinho. Aí eu mandei uma foto para ela de como deveria ser, boquinha de peixinho, tem que estar com furinho. Aí ela corrigiu, eu falei: você mesma corrige. Aí ela corrigiu e mandou para mim: e agora? Agora tá ótimo. Tô vendo então que você faz o completo, até a questão da amamentação. Tudo, porque assim a gente acaba se comprometendo muito com esse universo geral, né, da maternidade, desde do parto, né? E a amamentação é uma coisa também que eu acho que encanta muita gente, que os profissionais que estão nessa parte multiprofissional da gestação, do parto, do bebê, dos primeiros dias. A amamentação é muito, muito bacana. E elas criam um vínculo, elas confiam em você. Então, tudo elas me perguntam. Então, se a Grazi soube responder de tal coisa, ela vai responder de tal coisa. Se ela soube responder isso, então é gostoso. Às vezes, um assunto que eu não sei, eu vou atrás, eu leio para levar para elas. Porque mas toda semana eu tenho um paciente que chegou para mim com 8 semanas gestacionais. E ficou até as 40. Então, não tem como não ter um vínculo, né? Então, até hoje, tem paciente muito forte. Tem paciente com filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e até hoje elas perguntam para mim. Falam pergunta de pediatra, pergunta de alimentação, porque tudo a gente acaba sabendo um pouco. É o que eu falei, eu sou fisioterapeuta há 17 anos, não é agora. Então, eu já atendi muita coisa, já vi muita coisa, já fiz mais de 30 cursos, 3 especializações. Então, a gente acaba sabendo de tudo um pouco. Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Você trabalha em qual cidade? Eu trabalho em Barueri e Santana de Parnaíba também, que é aqui em Alphaville, São Paulo.
São Paulo. E aí você trabalha com outros profissionais, assim, já tem uma equipe? Não, na verdade eu trabalho com vários obstetras me indicam. Tem obstetra que me indica que eu nem conheço. Inclusive hoje veio uma paciente me procurar de uma obstetra que eu nem conheço. Porque o meu objetivo é levar informação para o maior número de mulheres. Se eu ficar com uma equipe só, não vai dar para eu fazer isso. Então eu prefiro trabalhar com todo mundo, indico todo mundo e eu prefiro estar solta nisso, porque eu consigo ter uma O alcançar ideal é melhor. você acabar fazendo uma equipe com vários profissionais, às vezes do mesmo segmento, mas pessoas que você conhece, que você confia no trabalho, né? Esse é o Aham. sentido. Por isso que você é indicado por tantas pessoas, inclusive pessoas que você não conhece. É, Acaba que é aquela questão de você confiar no trabalho do outro profissional. sim, exatamente. Então, aí aparece pacientes, eu atendo em casa, tem duas clínicas que eu atendo, tem a Linhari, né, que graças à doutora Luciana que me indicou aí para vocês, que eu atendo na Linhari, eu atendo na Quality Physio e Pilates, aqui também em Alphaville, e alguns pacientes em casa, porque tem mulheres que depois das 38 não quer sair de casa, pós-parto não quer sair de casa, então eu vou até elas também. Legal, muito bom. Gostei muito de conhecer esse trabalho. Eu, como pediatra, tenho muita interação com essa parte multiprofissional que está ligada à maternidade, à gestação, parto dos primeiros dias. E agora eu entendo a importância mais ainda da fisioterapia. Vou procurar alguém aqui na minha região. Infelizmente, você está um pouco longe. Gostaria que estivesse mais próximo, mas mesmo assim vou fazer uso dos seus conhecimentos, agora que a gente se Sim. conhece, Com né? certeza. E o que E precisar, pode mandar mensagem, pode ligar, pode ficar à vontade. gostei demais, muito bacana, muito bacana. Vai ser muito útil para mim, para meus pacientes. E Legal. espero que em Goiânia a gente encontre alguém, né? A gente está Sim. quase chegando no fim da live, foi muito bom. Aí, se tiver mais perguntas, pessoal, a gente pode responder ali no Instagram, tanto do Portal AME quanto da FNH, tá bom? E mais uma vez, assim, a gente conheceu um pouquinho a Grazi, todo mundo, acredita, assim como eu, ficou encantada com esse trabalho. E espero que mais mães, gestantes, possam ter acesso a isso. Eu vou indicar com certeza, agora mais firmemente, porque eu já Legal. trabalhava com mães que têm contato com fisioterapia, mas eu não tinha conhecimento tão profundo. Acho que é muito bom, faz muita diferença, tá bom? Sim. Agradeço muito, Grazi, por ter participado. Obrigada a Tá? você pelo convite. Foi ótimo. Obrigada. E aí, gente, quem está participando aqui, a gente vai acabar a live, porque é só uma horinha, né? E lembrando que eu sou pediatra daqui de Goiânia. A gente tem um site que chama Portal AME, que dá muita informação tanto para a parte profissional quanto para o público de família. Entra lá, conhece o portal, muita coisa a respeito de amamentação, a gente tem pós-graduações, tem cursos livres, tem cursos para família que são mais diretos, mais fáceis de entendimento, menos técnicos, digamos assim, tá bom? E lembrando que a maratona vai continuar amanhã e até a próxima semana com temas diversos dentro dessa questão de gestante e pediatria e bebê, né? É a maratona gestante e bebê. Continua amanhã. Amanhã a gente vai falar com a nutricionista Raquel. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, 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 gente. gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada por Tchau, todo mundo que tchau. participou. Obrigada.